E aí galera, meu nome é Lucas. Hoje eu vou falar aqui sobre o que pode realmente acontecer com o empréstimo do Nubank quando você solicita o empréstimo e você não paga. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele tinha pegado empréstimo, ele fala algumas coisas que podem acontecer no caso de você pegar o empréstimo e não pagar, mas ele não entrou em todos os detalhes e agora eu vou entrar em todos os detalhes que muitas pessoas não fazem ideia do que pode realmente acontecer e pode não acontecer também. Bom, a primeira coisa é que quando você solicita o empréstimo do Nubank, ele passa por uma análise. Às vezes essa análise ela já está aprovada no sistema deles. Então, por isso algumas pessoas vão pedir e antes de aprovar o empréstimo, eles vão solicitar um comprovante de renda. Para outras pessoas, não vai solicitar, já vai aprovar de cara. Bom, beleza, você pegou o empréstimo, você não pagou, e aí? O que vai acontecer? O que realmente pode acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, de fato, os juros vão começar a correr. Os juros de valores altos vão começar a correr e a dívida vai aumentando. E se eles verem que você não está pagando, geralmente da segunda à terceira parcela, geralmente o nome já suja, tá? Da segunda e até a terceira parcela, geralmente com atraso, o nome já suja. Mas antes que o nome suje, eles têm que enviar uma notificação que seu nome vai para os órgãos de proteção, porque se eles não avisar, eles estão errados. Mas geralmente eles avisam sim, tá? Bom, após o seu nome estar no Serasa, vai chegar ligações aí para você fazer a renegociação da sua dívida, e-mails de renegociação para você tentar pagar a sua dívida ali. E mesmo que você não pague a sua dívida ou não tem como renegociar a sua dívida no momento e continue não pagando, o que vai acontecer? Bom, basicamente a sua dívida vai aumentando conforme os juros vai passando, o seu nome vai para o Serasa e a dívida após o vencimento da última parcela do seu empréstimo, ela prescreve em 5 anos, ou seja, venceu no dia 12 do mês 1 de 2022, a partir desta data a contar 5 anos, a sua dívida prescreve. Só que o que pode acontecer é eles protestar o seu nome em cartório. E o que isso acontece? Basicamente, a sua dívida que ia vencer em 5 anos, agora ela tem o vencimento para 10 anos, ou seja, acrescenta-se mais 5 anos para a sua dívida vencer. Mas eles só podem usar essa carta na manga uma vez, porque senão a dívida seria eterna, né? Toda vez protesta e a dívida basicamente nunca prescreve. Basicamente, se você não sabe o que é prescrever, a dívida vence. Eles não têm mais o direito de cobrar de você essa dívida. A dívida fica ali, mas eles não podem mais te cobrar. Basicamente é isso. E nem podem sujar o seu nome mais por causa de uma dívida prescrita. Ou seja, o nome é limpo. Geralmente o que acontece depois que o seu nome suja no Serasa, depois de um tempo de cobrança, insistência e ver que não tem nenhum resultado, eles vão começar a te mandar propostas. O que vai acontecer? Com essas propostas que eles vão te enviar, eles vão possivelmente abaixar os juros. Já de início, a sua dívida vai crescer muito assim, de um valor assim exorbitante. Você vai ficar até assustado, mas não se assuste. Conforme alguns meses vão passando, eles vão começar a renegociar esse valor. Eles vão abaixar, se possível, até o valor do empréstimo que você mesmo pegou. Então, aquieta-se, acalme-se, que eles possivelmente eles vão te mandar boas propostas. Mas e aí, o que acontece? Eles estão mandando proposta e ainda você não pagou, você não está ali assim com dinheiro no momento. E o que pode acontecer? Nesses casos, quando eles quando eles sujam o seu nome, mandam as renegociações, o que eles vão começar a fazer? É mandar cartas extrajudicial. Não temas, tá? Não precise ficar com medo, alarmado, achando que vai perder seus bens e essas coisas e tais, porque isso depende muito, unicamente, exclusivamente do valor que você está devendo. Valores baixos eles não vão te processar, pelo simples motivo, o custo de processo para eles, para cobrar uma dívida pequena, não compensa. Eles vão basicamente gastar mais em advogados do que o valor da sua dívida. Se não for valores altos, não compensa. Agora, essas cartas extrajudicial, geralmente, tá? Não estou
Eu não estou generalizando, mas o que acontece é que geralmente essas cartas extrajudicial é só para botar o medo. Elas não é judicial, é somente extrajudicial. Tá falando que não é judicial. Basicamente, geralmente o que acontece é que não passa disso. Eu já tive familiares assim que recebia diversas cartas extrajudicial assim direto, assim, botava um medo danado. Mas basicamente não passou disso, era só isso mesmo, só mandava isso, falava que possivelmente ia processar, os seus bens iam ser penhorados, eles botavam medo, mas basicamente só ficou nisso mesmo, eles basicamente não entraram em processo, só ficou nas cartas extrajudicial e depois de um bom tempo assim pararam de mandar e pararam também de cobrar a dívida, porque basicamente a dívida ela prescreve, dependendo da dívida ela tem um tempo menor, mas geralmente dívidas de cartão de crédito, dívidas de empréstimo, geralmente é em 5 anos, tá? Mas beleza, depois que eles possivelmente já mandou a carta extrajudicial para você, te ameaçando, falando que possivelmente vai entrar em um processo, a sua dívida já está aumentada, o que vai acontecer nesse meio tempo, antes de eles realmente processar a pessoa? Geralmente eles não processam por causa do valor mesmo, tá? Agora, se é um valor já alto, já é possivelmente aí algo a mais assim para eles quererem processar, mas tem outra coisa que entra nesse parâmetro para eles querer processar a pessoa. Se você não tem carro, se você não tem casa, se você não tem bens no seu nome, por qual motivo a empresa vai processar você se você não tem dinheiro e não tem bens? Não tem lógica nisso, né? Não tem sentido a empresa te processar, mesmo por uma dívida assim relativamente alta. Vamos supor que você pegou 30, 32 mil, algo assim. Agora, se você não tem bem no seu nome, qual motivo a empresa vai te processar se possivelmente ela sabe que você não tem dinheiro, entendeu? Então, entra vários critérios assim. Então, para a empresa, o que geralmente acontece quando você não paga a sua dívida, eles mandam a carta extrajudicial, geralmente eles não processam. Geralmente eles vão enviar a sua dívida, ou seja, eles vão vender a sua dívida para empresas de telemarketing de cobrança. Ou seja, essas empresas de telemarketing de cobrança elas vão diminuir a sua dívida, vão botar mais medo, vão chegar com mais cartas extrajudicial e geralmente não vai passar disso. Geralmente isso que acontece. Agora quando o valor é muito alto, geralmente eles processam, tá? Mas mesmo assim eles pensam muito antes de processar, porque existem muitos critérios e muitos recursos. Por exemplo, para eles chegarem a processar você e você correr o risco de perder algum bem, vamos supor que você tenha uma casa no seu nome, ainda assim essa casa eles não podem tomar, porque o bem de família não pode ser penhorado. Se você tem um carro que você usa como Uber, taxista, alguma coisa assim, eles também não podem penhorar o seu carro, porque é para serviço. E se você tem uma moto também que você faz entregas de Uber, entregas de empresas e etc., é o seu trabalho, eles também não podem penhorar a sua moto nesse sentido. Então, por isso, eles não entram muito em processo, porque para eles tem que ter muitos motivos a mais. Porque o réu ele tem muitos recursos e geralmente a defesa do réu é a defesa do anatocismo, no caso juros sobre juros. Geralmente a defesa é nesse sentido quando realmente acontecem os processos. E mesmo que chegue lá o processo, aconteceu. E aí, o que pode realmente acontecer? Pode tomar minha casa, o carro. Eu já te falei sobre isso, mas o que pode acontecer também se você não tiver bem nenhum, basicamente não vai acontecer nada. Mas isso é uma situação chata, né? Que você fica ali devendo e fica restrito a algumas coisas. Mas basicamente eles não podem ir lá e tirar dinheiro da sua conta, não é bem assim. Por exemplo, se você tiver uma conta poupança até com 40 salários mínimos, eles não podem tocar nessa poupança. Mas se você usa essa poupança como se fosse uma corrente, aí já é outro critério que eles podem sim entrar com uma ação sobre isso, sobre essa questão, que você usa essa conta poupança, mas como uma conta corrente comum. Aí entra outros critérios aí. Mas geralmente se você não faz muita movimentação, só deixa o dinheiro guardado ali na poupança, eles não podem tocar nesse valor. Então, existe muito recurso de defesa e realmente para chegar a esta questão da pessoa ser processada, isso leva anos. E para ocorrer realmente a penhora de bens, até chegar nesse sentido
de vir alguém na sua casa e verificar os bens que podem ou não ser penhorados, isso daí leva muitos anos, existe muitos recursos e mesmo que chegue nesse patamar e você não tiver bem, não tem o que fazer para eles, basicamente. Porque os bens da sua casa, se não for coisas luxuosas, artigos de luxo, que extravasa basicamente os bens assim comum de uma pessoa, por exemplo, uma TV, um micro-ondas, uma geladeira, essas coisas não podem ser penhoradas. Mas se você tiver mais de uma TV, por exemplo, aí já começa a entrar nos critérios. Se você, por exemplo, tiver uma TV de 80 polegadas, pode sim ser penhorada porque é um artigo assim que ultrapassa o consenso assim natural de uma casa assim comum, né? De uma TV normal, uma TV grandinha, mas que não ultrapasse assim a realidade comum assim do consenso geral. Então, basicamente, essas são as coisas que podem acontecer. Geralmente, o que pode realmente acontecer é, de fato, nome para o Serasa, chegar algumas cartas extrajudicial, a sua dívida for vendida e daqui um bom tempo assim eles abaixar a sua dívida assim muito mesmo, um valor muito bom mesmo. E basicamente é isso, porque geralmente eles não entram em processo por causa desses inúmeros recursos e por causa que tem que ser avaliado muitas outras questões. E uma questão aqui também muito interessante que pode acontecer é que você não tenha bens, mas se você for casado com alguém que tenha ou com uma união estável, você tem direito basicamente a 50% do que essa pessoa tem. Se você, por exemplo, tiver casado com uma pessoa, você não tem bens, mas a sua esposa tem, e quando vocês casaram foi com comunhão de bens, então eles têm sim direito de penhorar os bens da sua esposa para vender e pegar, reter esse 50% que seria, no caso, seu direito. Nesse caso eles têm. Agora, se você foi casado, não foi com bens compartilhados, aí eles não têm esse direito. Mas aí você tem que provar que você basicamente casou, que não foi com comunhão de bens. Então existem muitos detalhes e muitos recursos assim dos dois lados. Mas esse é o vídeo, espero que você tenha gostado e até a próxima.